everyone. Feliz sábado a todos. Welcome to the new visitors. Sejam bem-vindas às nossas visitantes. So, yesterday we started talking about rule number 14, Então, ontem nós começamos a falar sobre a regra número 14. and we connected that rule, faith, with parable teaching. E nós conectamos nessa regra a fé com o ensino por parábolas. And we also talked about how it is important to read inspiration correctly. E nós também falamos de como é importante a gente ler a palavra inspirada de forma correta. It's all about following the rules. É tudo sobre seguir as regras. I think if you're not yet familiar, you should start to become familiar with some of the rules at least. Se você não está familiarizado com essas regras, você deveria olhar pelo menos para algumas delas. At least the first 5 rules. Pelo menos as 5 primeiras regras. And I have my preference when I think about the rules. Eu tenho as minhas preferências quando eu olho para as regras. And I think 2 important rules that we should be using more and more E eu creio que 2 regras importantes que a gente deveria usar mais e mais is rule number 1 and rule number 5. seria a regra número 1 e a regra número 5. Yesterday, we not intentionally, but we covered part of rule number 1. Ontem, de forma não intencional, nós lidamos bastante com a parte da regra número 1. I understand that that rule number 14 and rule number 1, they share a lot of characteristics. E eu acredito que a regra número 1 e a 14, elas tenham várias características semelhantes. So why is it so important to spend time dealing with those rules? Então, por que é importante a gente gastar tempo olhando para essas regras ou lidando com essas regras? I think actually we don't spend enough time, or we don't give importance enough to study the rules. Eu creio que a gente não gasta muito tempo, não dá a devida importância ao estudar essas regras. And we should start to understand more the rules. E nós deveríamos começar a entender mais sobre essas regras. Why? Por quê? Does anyone have an opinion? Será que alguém tem uma opinião? You should have. Vocês deveriam ter. Sister Janice, it's gonna come a microphone. Ellen White says that those who proclaim the third angel's message, they study in the same way that Father Miller used to study his Bible. A irmã White diz que aqueles que estudam sobre a terceira mensagem angélica começam a fazê-lo da mesma forma que Miller fez. And obviously he used these rules. E obviamente ele usou essas regras. Okay, thank you. Microphone. If we follow the rules, we're less likely to make mistakes. Se a gente seguir essas regras, a gente não terá tanta tendência a cometer erros. Okay. Does anyone else have an opinion? Mas alguém tem a opinião? So we should be following those rules so that we can preach the third angel's message. Então nós deveríamos seguir essas regras para podermos pregar sobre a terceira mensagem angélica. Let me ask you, is everyone familiar with the quote Sister Janice talked about? Deixa eu perguntar, será que todos estamos familiarizados com a citação que a irmã Janice acabou de mencionar? Raise your hands. Levantem as suas mãos. Okay, so I hope if you're familiar, you know the year this quote was written. E eu espero que se você conhece essa citação, você também vai saber o ano em que isso foi escrito. So you give me the date. I'm gonna write it. Então você me dá a data e eu vou escrever aqui. By the way, we are studying inspiration using the proper methodology, right? E a propósito, nós estamos estudando a palavra usando a metodologia correta, certo? This
quote that we are talking about is very important, but I think it can be better understood if we know the context, the historical context. Essa citação que nós estamos lendo, ela é bem importante, mas eu acho que é mais ainda se a gente conseguir entender o seu contexto. So what is the year? Então, qual é o ano que isso foi escrito? 84? So we say Então, nós dizemos that we use Miller's rules so that we might be the ones proclaiming the third angel's message. que nós usamos as regras de Miller para que nós sejamos quem vai proclamar a terceira mensagem angélica. But when we understand that history, we should understand a little bit. This quote should be saying something else to us. Mas quando nós entendemos essa história, essa citação deveria falar algo mais para nós. What do we have in that in the context of that year? O que a gente tem no contexto desse ano? Is something about to happen? Será que algo está prestes a acontecer? What do you mean by Jones and Wagner? O que vocês querem dizer com Jones e Wagner? They bring the message of justification by faith? What year? Mas em que ano? It's important for the waymark in 1888. But you said they're bringing a message which is the righteousness of Christ. Mas você diz que eles estão trazendo uma mensagem que é a justificação pela fé. So what is the connection? Então, qual é a conexão? I'm asking. Eu estou perguntando. So actually, sometimes what we usually think is that Wagner and Jones, they are bringing the message of righteousness, the message of Christ, our righteousness. Então, muitas vezes o que nós achamos é que Jones e Wagner trazem para nós essa mensagem de justificação de Cristo. Cristo, nossa I would justiça. like to suggest that their message is the third angel's message. E eu gostaria de sugerir que a mensagem é a terceira mensagem angélica. That's the whole thing about their message. Isso é tudo relacionado com a mensagem deles. And I think I have some quotes. I could try to find them, but this is what they are doing. Eu tenho algumas citações, eu poderia tentar achá-las, mas isso é o que eles estão fazendo. So we have the two messengers with Sister White here. Nós temos os dois mensageiros aqui com a irmã White. And they're bringing the message of the third angel. E eles estão trazendo a mensagem do terceiro anjo. So I will read just for the sake of having everyone in the same page. Então eu vou ler só para que a gente possa estar todos na mesma página. It's coming. Several have written to me if the let me give you the reference. Eu vou dar a referência disso. It's Review and Herald, April 1, 1890, paragraph 8. Review and Herald, 1 de abril, 1890, parágrafo 8. It's just the first sentence that I want to read. E eu quero ler apenas a primeira frase. April the 1st. 1 de abril.
several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message in verity. Muitos têm escrito para mim perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi, sim, é a mensagem do terceiro anjo, certamente. So we now have the messengers of the third angel's message. Então nós temos agora os mensageiros dessa terceira mensagem angélica. And in that history, we have some of the leaders of the church. E nessa história nós temos alguns líderes da igreja. The president, Butler, Temos o presidente, que é o Butler. and I don't know what was his position, but he was one of the leaders, Smith. E o Uriah Smith era um dos líderes, mas eu não sei qual era a posição. And those two men, they play a role of undermining inspiration in that history. E essas duas pessoas têm um papel importante também nessa parte da história. In undermining inspiration. Em diminuir, né? Inspiração. Em diminuir essa inspiração. And here is where Sister White is gonna say there are people now E a irmã White vai dizer que temos pessoas agora that they are following the rules of interpretation adopted by Father Miller. que há pessoas agora que estão seguindo essas regras de interpretação seguidas por o pai Miller. So now you understand from another perspective what is the importance of having the rules. Então agora, numa outra perspectiva, você consegue ver a importância de ter essas regras. It's for you to be able to distinguish between two classes of people, I would say. Eu diria que isso é para que você consiga distinguir duas classes de pessoas. Those people, they use correct methodology, and Sister White is warning the church about people who are already there, but they will be reviewed over here. E essas pessoas estão usando a metodologia correta, mas a irmã White dá uma advertência sobre as pessoas que vão estar usando esse mesmo método aqui. And those two, they are studying scriptures, but they are criticizing inspiration. E esses dois, eles estão estudando as escrituras, mas eles estão criticando a inspiração. So, having the context, we know why should we be giving attention, paying attention to those rules. Então, conhecendo a inspiração, a gente deveria perguntar por que a gente está dando atenção a essas regras. Is it clear so far? Está claro até aqui? Does anyone have a comment? Alguém tem um comentário? Okay. We are about to giving this message that we received Nós estamos prestes a dar essa mensagem que nós recebemos to a new class of people. para um novo grupo de pessoas. And it's time now to have a clear understanding of that gospel that we believe. E é tempo de a gente ter bem claro esse evangelho em que a gente acredita. And the way we do that is by not the way we do that, but what we do, we believe that this gospel is a prophetic gospel. Mas o que nós fazemos é acreditar que esse evangelho é um evangelho profético. And this is the gospel that will test people out there. E isso é o evangelho que vai testar as pessoas lá fora. And it's the same gospel that tests us. E é o mesmo evangelho que testa a nós. So we should be clear about the prophetic message that we have. Então nós deveríamos estar claros sobre a mensagem profética que nós temos. Okay, let's open our Bibles in 2 Peter chapter 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Verse 4. Verso 4. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Whereby are given unto us
exceeding great and precious promise, that by this you might be partakers of divine nature, having escaped of the corruption that is in the world through lust. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. So he starts saying, whereby. Então, ele começa dizendo pelas quais. Whereby means for that reason, E pelas quais significa pelaquela razão, because of those things. por causa daquelas coisas. So you should ask, what are those things? E a gente deveria questionar que coisas são essas. They are the things that were spoken before. São as coisas que já foram faladas anteriormente. So, and by this, those things, we might be partakers of divine nature. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. So here is you, Então aqui está você, and Peter is saying, you, which is a human, e Pedro diz, você que é um humano, will have in you what? você terá o que dentro de você? The divine nature, Yes. a natureza divina. When does that happen? Então, quando é que isso I acontece? will give you two options. Eu vou dar para vocês duas opções. Future No futuro and the present. e o presente. Sorry. And you give me the answer. E vocês me dão a resposta. A or B. A ou B? A? So we know that this is an experience that happens now. Então a gente sabe que isso é uma experiência que acontece agora. It's not something about a future experience that Peter is talking about. Não é sobre uma experiência futura que Pedro está se referindo. It's today that you have all of those characteristics that is being mentioned here. É hoje que você tem todas essas características que estão sendo mencionadas aqui. So what happens to those people who partake in divine nature? Então, o que acontece com essas pessoas que são participantes da natureza divina? It's in the verse. Está no verso. Sorry? They escape of corruption that is in the world. Elas escapam da concupiscência que há no mundo. Da corrupção que pela concupiscência há no mundo. I want to illustrate that. Eu quero ilustrar isso. This is the world. Isso aqui seria o mundo. And those people, where are they? Are they in the world? E essas pessoas, onde elas estão? Será que elas estão no mundo? Are they there? Será que elas estão lá? Haven't they escaped? Não será que elas já escaparam? They escaped. Elas escaparam. I'll put them separate. Então eu vou colocá-las aqui separado. Okay. And they escaped because they have the promise. E elas escaparam porque elas têm a promessa. Because of the promise, they are now divinity and humanity combined. E por causa dessa promessa, elas agora têm a divindade e humanidade junto. So we can talk about that in a. We will discuss that later. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Let me read something. Just a second. Eu quero ler uma outra coisa, só um segundo. So I'm not finding it, Eu não estou conseguindo achar, but when Sister White talks about the Laodicean condition, mas quando a irmã White fala dessa condição laodiciana, she says Laodicean
condition is the love for the world. For the world. Ela diz que essa condição laodiceana é o amor ao mundo. So when you are Laodicean, you are actually part of the world. Então, quando você é um laodiceano, você é parte do mundo. But in this case, when you are separated of the world, you're not a Laodicean. Mas nesse caso, quando você é separado do mundo, você não é mais um laodiceano. So there is a interesting vision of Sister White, Então, nós temos uma visão interessante da irmã which is White, the first vision. que é a primeira visão. She sees the Advent people in a path, Ela vê o povo do advento nesse caminho, and when she looks to find them, she looks first to the world, e quando ela olha para tentar achá-los, ela olha primeiramente para o mundo. and she cannot find them. E ela não consegue And achá-los. then the angel says, "Look again, and look a little higher." E o anjo então diz: olha novamente e olha um pouco mais para cima. And then she sees the Advent people, Então ela vê esse povo do advento. and behind them there is a light. E atrás desse povo há uma luz That is lightening all the path. que está iluminando todo o caminho. So when those people who are here, they forget or they deny that light, Então, quando essas pessoas que estão aqui, elas esquecem ou elas negligenciam essa luz, what happens? o que acontece? They will fall to the dark and wicked world below. Elas caem nesse mundo escuro e tenebroso. So if you forget, you gotta you will fall in the world. Então, se você se esquecer disso, você vai cair no mundo. And let's come back to Peter. Então, vamos voltar para Pedro. Because of the previous or those precious promises, we are partakers of divine nature. Por causa dessas preciosas promessas, nós somos agora participantes da natureza divina. We escaped of the world. Nós escapamos do mundo. We're not part of the world. Não fazemos mais parte do mundo. And then he starts to list all the characteristics of a good Christian. Então, depois Pedro começa a listar todas as boas características de um cristão. Now let's go to verse 9. Vamos para o verso 9. But he that lacketh these things is blind, Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. So now we have this blind person, Então agora nós temos essa pessoa que é cega. and why is he blind? E por que essa pessoa é cega? He forgot. Porque ele esqueceu. He forgot everything. The old promise and those things. Porque ele esqueceu todas aquelas velhas promessas. I would like to say that when you forget, you cannot have this combination. E eu queria dizer que quando você esquece essas coisas, você não pode ter essa combinação. What is actually you forgetting? E o que realmente você está esquecendo? Sorry? Que você foi perdoado. Okay. The old pots, Here. veredas antigas. So I would like to suggest that this is illustrating what we discussed yesterday. Então, eu gostaria de sugerir que isso está tratando daquilo que nós falamos ontem. You have the things that cannot be seen, Nós temos aquelas coisas que não podem ser vistas, future, que é no futuro. spiritual things. São as coisas espirituais. And what is in the past? E o que está no passado? The natural. O natural. Past history. Que é a história passada. And you have something to connect those two things, which are parables. E nós temos algo que conecta essas duas coisas que são as parábolas.
So this is very important and foundation um, to that experience of humanity and divinity combined. Então, isso é um fundamento bem importante para a gente entender essa parte humana combinada com a divina. So there are people who forgot Então, nós temos pessoas que esqueceram and they are blind. e elas estão cegas. What does the Bible say about blind people? E o que a Bíblia fala em relação a pessoas cegas? What is the name, the spiritual name of the blind people? Qual é o nome espiritual que é dado a essas pessoas cegas? Laodicea or Ah. Laodiceans. Laodicianos. So you can never forget one thing, Então você nunca pode esquecer uma coisa, that Peter is a prophet for what time? que Pedro é um profeta para qual tempo? Our time? So you weren't here yesterday? Então será que vocês não estavam aqui ontem? What time? Qual é o tempo? For the Millerite time? O tempo milerita? I'm hearing people his own time. Para o seu próprio tempo? That's what I think. Isso é o que eu acho. He's talking to people who lives with him. Ele está falando para pessoas que vivem com Pedro. He's having problems in his church. Ele está tendo problemas na sua igreja. So he needs now to come and to start to make people to settle things down. E ele agora vem e tem que tentar que as pessoas consigam colocar as coisas em ordem. He's a prophet for his own time. Ele é um profeta para o seu próprio tempo. And we have the ability to understand what he says by using a methodology, which is parable teaching. E nós agora temos a habilidade de saber o que o Pedro está falando, porque nós temos a metodologia correta, que é o ensino por parábolas. So sometimes when I come to Bible passages like this, Então, às vezes, quando eu me deparo com passagens bíblicas igual a essa, before I even read the passage, I ask a question. antes mesmo de ler essa passagem bíblica, eu faço uma pergunta. And some people here, I think, know what the question I ask. E algumas pessoas aqui com certeza sabem qual é a pergunta que eu faço. What is the question? Qual é a pergunta? I thought you knew. Universe. Any scripture. Qualquer verso bíblico. I thought you knew. I'm disappointed. Eu achei que vocês sabiam, eu estou desapontado. Yes, but I framed yes. When was it written? Quando isso foi escrito? So you tell me when. Então me diga quando. Because he is a prophet for his own time. Porque ele é um profeta para o seu próprio tempo. And we need to know what is this time. E nós precisamos saber qual é esse tempo. I will be generous with you and give you a time span. E vou ser generoso com vocês e vou usar um pouquinho de tempo. No, Não, it's vou. a time span for you to know the time that he lives. Eu vou dar esse período de tempo para que vocês saibam que tempo ele está vivendo. So give me the two, the beginning and the end, Então, me dê o princípio e o fim. Brother Atos. Irmão Atos, I need the first day. eu preciso da primeira data. You don't need to be precise. Você não precisa ser bem preciso. Peter, Pedro, just give you a number. Give me a number. só apenas me dê uma data, um número. He doesn't know. Ele não sabe. Sister Rose, Irmã Rose, give me the first day. me dá a primeira data.
27. 27. No, it's good. Can you give us the last date? Será que nos pode dar a última Or data? the end date? A do final? No? Someone else? Mais alguém? 70? 70, Sorry? 34. I'll go with 70, though I would be a little bit more general about this. Eu iria colocar 70, mas eu seria mais geral em relação a isso. Actually, it comes to my mind now. Mas Maybe I'm wrong, but when I searched about the historical setting of Peter, I think this is after 70. Just agora before? vem na minha mente que talvez Ok. isso seja um pouco antes do 70, mas o Pedro está dizendo que é um pouco antes, na verdade. Okay, so that's correct. This is the time period that Peter is living in. Isso está correto. Esse é o período de tempo em que Pedro está vivendo. But now I want to make a specific point. Mas agora eu quero fazer um ponto específico. He's talking to a church, Ele está falando para uma igreja. and I'm not saying about a church in this country or that country. I'm talking about a spiritual church. Eu não estou falando de uma igreja num ou outro país, mas eu estou falando de uma igreja espiritual. What is that? What is the name of that church? Qual é o nome dessa igreja? Ephesus. Éfeso. This is the history of Ephesus. Essa é a história de Éfeso. So, having that in mind, I will change this, though it's correct, Então, tendo isso em mente, eu vou mudar isso, embora esteja correto. just because I want my history to make sense. Mas é apenas para que a minha história faça sentido. And I'll say this is the whole history of Ephesus. E eu diria que isso é a história inteira de Éfeso. But in the history of Ephesus, what do you have? Mas na história de Éfeso, o que nós temos? Laodiceans. Nós temos laodiceanos. So, in the same history, you have people who are Laodiceans, Então, nessa mesma história, nós temos pessoas que são laodiceanas and people who are Ephesians. e pessoas que são de Efésio. Ephesus. Éfesos? Não sei. São pessoas que são de Efésios. Éfeso. Efésios. Isso, as Efésios. Efésios. So, this is interesting. Isso é interessante. This is something that at first we wouldn't think about that. Isso é algo que, a princípio, a gente não iria pensar sobre isso. Why not? E por que não? That's not tricky questions. What? So, this would happen if we don't consider the time, or we wouldn't give importance to the time it was written. I think I get you, but I don't think that's the point. Eu entendi, mas eu não Anyone acho que é o else? ponto. Outra pessoa? I think I'm asking very bad questions. Eu creio que eu estou fazendo perguntas bem ruins. Sorry. Desculpem. I'd say we wouldn't think about Laodicean here because Laodicea is not here. E eu diria que nós não iríamos pensar de Laodiceia aqui porque ela não está aqui. Where is Laodicea? Onde está Laodiceia? It's the last. Seria a última igreja. So we understand Laodicea to be here, Então not nós here. sabemos que a Laodiceia está aqui no final e não lá no início. But we do see Laodicea here by using that methodology. Mas nós conseguimos ver Laodiceia aqui no início usando a metodologia. I'm not. When do I? Quando acaba? 45. Okay. So I will not make any point about
I'll be brief about this. Então eu vou ser bem breve em relação a isso. Laodicea is the last church, that's correct. Laodiceia é a última igreja, está certo. And Ephesus is the first church. E Éfeso é a primeira igreja. And when we come to that history, this is the history of modern Israel. Quando nós vamos para essa história, é a história de Israel moderno. What about that history? E agora em relação a essa história, embaixo. Ancient Israel. Seria Israel antigo. And I would suggest that that 7 dispensations that we have here, we can have all of them here. E eu sugiro que todas essas 7 dispensações, nós poderíamos ter todas elas aqui. We start with Moses, Nós começaríamos com Moisés, which is the beginning of the church. que é o início da igreja. We go to the Judges, Nós vamos para Juízes, which is the church that is persecuted, que é a igreja que é perseguida, just like Smyrna. como Esmirna. Then we go to the Kings, E depois nós iríamos para Reis, which is the church that will compromise. que é a igreja que vai se comprometer. This is Pergamos, E seria Pérgamo, when the king Constantine will compromise the church. quando o rei Constantino irá comprometer a igreja. So then, after the kings, what do we have? Então, depois de reis, o que nós temos? A period of captivity. Nós temos um período de cativeiro. And what do we have after Pergamos? E o que nós temos depois de Pérgamo? Thyatira, Tiatira, which is the church of the captivity. que é a igreja do cativeiro. This is captivity. Então, nós temos esse cativeiro aqui. And then we have that final history, which is the Sardis, Philadelphia, and Laodicea, which goes in that dispensation here. Então, depois nós temos a história final, que seria Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que encaixa no final. But we know that in that time period we can have 2 churches. Mas nós sabemos que nesse período de tempo nós poderíamos ter 2 igrejas. That's why my brother Pedro said that we have a new covenant. Por isso que o irmão Pedro disse que nós temos uma nova aliança. This is the old covenant, this is the new covenant. Isso é a velha aliança e essa é a nova aliança. God is ending in covenant with a new church and passing by the old church. Cristo entra em aliança com uma igreja e passa por alto outra igreja. So let's see if if you can get more information about that. Right. E vamos ver se a gente consegue então pegar mais informação em relação a isso. Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? I really don't like when you don't have questions. Realmente eu não gosto quando vocês não têm perguntas. Let's go to Matthew it's chapter 13, chapter 15. Vamos abrir em Mateus capítulo 15. I think it's verse 12. E eu creio que está no verso 12. The verse I want to read actually is verse 14. Mas na verdade eu quero ler o verso 14. It says, "Let them alone, they are blind leaders of blind." Deixai-os, são cegos condutores de cegos. So in the church, in that dispensation, you have those people who are blind, Então, nessa igreja, nessa dispensação, nós temos pessoas que são cegas. and they are leaders of what? E elas são líderes de quê? So Cegos. let me just give you another text or verse. E eu vou dar um outro verso para vocês. I think it's Isaiah 1, Eu creio que está em Isaías 1. and
in verse 6. E no verso 6, Isaiah is talking to the church in his time. Isaías está falando para a igreja no seu tempo. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores, they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas, podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. He's talking to Judah. Ele está falando para Judá, From the head to the toe, da cabeça aos pés, they are all sick. eles estão doentes. Sick and sick. So Doentes now e you have doentes. blind, Agora nós people. temos pessoas cegas, and they are leaders of whom? e elas são líderes de quem? Sorry. Okay. Cegos. So that's where we have. That's the description. That's the picture that we have in this passage that we're reading. Então, essa é a descrição que nós temos da passagem que estamos lendo. Blind people. Pessoas cegas. Let's go back to Matthew, Vamos voltar para Mateus, chapter 15. capítulo 15. If the blind lead the blind, what happens? Se um cego conduz outro cego, o que é que acontece? They fall. Who Caem. fall. So, I'm gonna use that road. E eu vou usar essa regra. That road. Oh, that road. Road. Eu vou usar essa estrada, esse caminho. And here is where people usually they lead other people. E aqui é normalmente onde pessoas lideram outras pessoas. And the ditch, where would the ditch be in that illustration? E esse abismo, onde seria nessa ilustração? O mundo? That might be correct, yes. Talvez isso esteja correto, But I want to be more technical. mas eu queria ser mais técnico. So this is my road. Então, essa é o meu caminho. So here is my ditch. E aqui está It's bad. o abismo. Fala abismo? You know when you go. É. Do lado. A gente tem... É cova que diz? This is where. A gente tem a cova do lado desse caminho. Is where when you have water in the road, the water falls in the ditch. Tá. Então, é quando a gente tem água e ela cai do lado da estrada. Lá Canaleta. seria a valeta. Calha. Cova. You can call whatever you want, but I want you to understand what is the parable. Vocês podem chamar isso o que quiserem, mas eu quero que vocês entendam essa parábola. Here's the ditch, but that ditch, there is no turning back when you fall in this ditch. Nós temos então essa cova e nós não podemos voltar atrás quando a gente cai nela. It's really deep. Ela é bem profunda. So that's why people say the word, Por isso que as pessoas dizem que isso é um mundo. because it's endless like this, and here's the word. Porque ela não tem fim. So there are people who are blind. They are leading blind people, and they will fall in the war. Então nós temos pessoas que são cegas, liderando outras pessoas cegas, e elas então vão cair nesse mundo. It's really bad if you fall here. E é realmente mal se você cai aqui. So if you think about Jesus, Então se você pensar em Jesus, they take him to what is this? Penhasco, a cliff. eles levam Jesus para um penhasco. Why? Por quê?
They want to kill him. porque eles querem matá-lo. So can they do that? Então, será que eles podem fazer isso? Can you kill Jesus by throwing him down? Será que você consegue matar Jesus ao jogá-lo no chão? Can you? You cannot. How is the only way that Jesus will be killed? Você não consegue fazer isso. Qual seria a única forma de você matar If you Jesus? try this, you can't. Se você tentar isso, você não consegue. You need to lift him up. Você precisa levantá-lo. That's the only way Jesus can be killed. Essa é a única forma que ele poderia ser morto. And this is, of course, a parable. E claro que isso é uma parábola. I'm spending more time than I imagined, but I think we will be able to make a good point out of this. Estou gastando mais tempo do que eu imaginava, mas eu creio que a gente vai conseguir fazer um bom ponto com isso. Let's open Matthew 23. Vamos abrir em Mateus 23. I'll give you the verse. Let's read verse 25 and 26. Vamos ler o verso 25 e 26. Woe unto you, scribes and Pharisees, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Is that correct? For you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee, cleanse first what is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. So those people, they do something that is funny, I think. Então essas pessoas fazem algo que é engraçado, eu acho. So they have a cup, Elas têm um copo and outside of the cup is clean, e fora do copo está limpo, but inside it's dirty. mas dentro do copo está sujo. It doesn't make sense at all. Isso não faz sentido algum. But that's how those people look like. Mas é assim que essas pessoas se parecem. Outside, they are clean, and inside they are full of excess or extortion. Fora, essas pessoas estão limpas, mas dentro elas estão sujas. So we said that in that history you have people who are Laodiceans, and we proved that they are blind, Nessa história nós temos pessoas que são laodiceanas e nós provamos que elas são cegas. and now we have this picture of people who are externally they are clean and inside they are not. E temos essa imagem de pessoas que no exterior estão sujas, no exterior estão limpas, mas dentro estão sujas. Keep it in the back of your mind. Mantenham isso em mente. So let's continue. Verse 27. Yes, verse 27. Vamos continuar no verso 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and full of all uncleanness. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. I hope this makes sense. Eu espero que isso faça sentido. This is a sepulchre. Isso seria o sepulcro. Outside it is white, Fora ele é branco, but how is it inside? mas como é que esse sepulcro é por dentro?
How is it? Como é esse sepulcro? Let me do like this. Is that what it says? Em português fala imundícia? Ok. Cheio de imundícia. It has bones Tem ossos and those uncleanness. e tem sujidade. So if we go to the next verse, Então, se nós formos para o próximo verso, which is 28, que é o verso even 28, so ye also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. I don't know if you understand what Jesus is doing, Não sei se vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo, but he's just did a parable. mas ele acaba de fazer uma He's parábola. just done a parable. Fez uma What parábola. is the parable? E o que é essa parábola? He's saying that this white sepulcher Ele diz que esse sepulcro branco is what is being compared to righteousness. é o que está sendo comparado à justiça. And this is actually a repeat and enlargement. E isso seria uma repetição e ampliação. If you study those two verses together, you see that the repetition and enlargement is actually a parable. Se vocês estudarem esses dois versos juntos, vocês veem que essa repetição é uma repetição e ampliação. So he has the bone Aqui nós temos os and ossos something else. e mais alguma And outra this coisa. bone is what? E esses ossos são o quê? So this is hypocrisy and iniquity. Então nós temos hipocrisia e iniquidade. In those two verses, you have a parable which is based upon repetition and enlargement. Então nós temos nesses versos uma repetição e ampliação. I told you about rule number 5, Eu falei para você sobre a regra número 5. and this is a clear example of rule number 5. E isso aqui seria um exemplo claro da regra número 5. If you will have time, we will address or discuss this a little more. Se nós tivermos tempo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. But I want you to start to be familiar with this Bible rule. Mas eu quero que vocês se familiarizem com essa regra bíblica. We need to be able to take the Bible and build the patterns that we can find there to define the spiritual application. Nós devemos ser capazes de pegar na Bíblia e conseguir ver e definir a aplicação espiritual. So, does it make sense so far? Será que faz sentido até aqui? Yesterday, I told you that you need to shout if you're not understanding or if you disagree. Ontem eu disse que vocês precisam falar se vocês discordam. Please do it if you're not comfortable with where we're heading to. Por favor, façam isso se vocês não estão confortáveis com aquilo para o qual nós estamos nos direcionando. So let's read again. I didn't understand this repetition and repeat and enlarge as you tried to explain. So verse 27, Então, no verso 27, Jesus says, "You are like sepulchres. Jesus diz: vocês são como sepulcros. Outside you are white, Por fora Beautiful. vocês são formosos, são brancos, and within you are bones and uncleanness." mas no interior vocês são ossos e imundícia. So he says, even so, E ele diz: ainda assim, he's connecting to the previous thought. So ele está conectando isso com o pensamento anterior. outside you are righteous. Por fora vocês são justos. When people see you, they see righteousness. Quando as pessoas olham para vocês, eles veem justiça. But within
you are full of what? Mas no interior vocês estão cheios de quê? Hipocrisia. Sorry? Okay. Bones and uncleanness. Vocês são cheios de ossos e imundícia, Hypocrisy and iniquity. hipocrisia e iniquidade. Jesus is enlarging what he has just said. Então Jesus apenas está ampliando aquilo que ele mencionou. And this is what I think we should start to be familiar with. E eu creio que é com isso que a gente deve se familiarizar. And this is what we are saying. This is the Laodicean condition in that history, that dispensation. Nós dizemos que isso é condição laodiceana nessa última dispensação. I'm not sure if I want to continue with this thought, but I want to make a point. Não tenho certeza se eu vou continuar com esse pensamento, mas eu quero fazer um ponto. Let's open Revelation 3, verse, I think 17. Vamos abrir em Apocalipse 3, eu creio que verso 17. No, let's start in verse 14. Vamos começar no verso 14. Apocalipse 3, verso 14. And unto the angel of the church of Laodiceans write, These things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. So there are several things here, but this is the church of Laodicea. Então nós temos várias coisas aqui, mas isso se refere à igreja de Laodiceia. Verse 15. Verso 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. So when we read that, we understand that church is what? Então quando nós lemos isso, nós entendemos que essa igreja é o quê? What is the condition? Qual é a condição dessa igreja? Sorry? Tibia. É morna. Let's read verse 17 and try to apply some of the methodology. Então vamos olhar para o verso 17 e tentar aplicar um pouco da metodologia. Okay, pode ler. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. So we understand that the Laodiceans, they say they're rich. Esse é o verso 17. Nós entendemos que os laodiceanos dizem que eles são ricos, So, but what actually they are? mas o que eles são na verdade? Why do you say that? São pobres, It's mas written, I know, por que vocês estão dizendo que eles são pobres? because they are the complete opposite contrast of a rich person. Porque isso seria o oposto ao contraste de uma pessoa rica. What else are they? What else are the Laodiceans? E o que mais são esses laodiceanos? Miserable? São miseráveis, Someone said blind. alguém disse cegos, They are naked. e são nus. I hope that's correct. What is that in English? Wretched. Wretched, yes. So these are all the characteristics. These are all the opposite of what they think they are. Isso são as características do lado oposto de tudo aquilo que eles acham que são. I didn't have time to go to what is a parable in all its depth. Eu não consegui ir para tudo que é parábola na sua profundidade,
But I want to use a technique or a rule of parables, which is compare and contrast. Mas eu quero usar uma técnica de comparar e contrastar. And we know that they say they are rich, and the true richness say all of these things. Mas nós sabemos que eles dizem que são ricos e a testemunha verdadeira diz que são todas aquelas coisas. So what are they in contrast to miserables? Então, o que são eles em contraste com miseráveis? I O don't que know. seria o contrário? I really don't know. Abastados? Okay. Abastados? I don't know. Maybe. No. So I will skip this, miseráveis. but I would like to have you thinking about that. Eu vou pular isso, mas vocês devem pensar sobre isso. What is the so what is the opposite? I'll let this. Okay, let's do the easy ones. Então vamos fazer aqueles que são mais fáceis. Blind, Cego. they can see. Cego é aquele que vê. It's afortunado? Is it afortunado? Okay. Fortunate. Então seria afortunado. The opposite of a blind person is the person who sees. You can see that this is the complete opposite. You can see that. O contrário de uma pessoa que é cega é uma pessoa que vê. Vocês conseguem ver que isso é totalmente o oposto. What is the opposite of a naked person? O que é o contrário de uma pessoa nua? Clothed. Alguém que está vestido. And a wretched person. E uma pessoa justa. No. Wretched. Desgraçado. Uma pessoa desgraçada. Agraciada. Agraciada. Oh. And a graceful or blessed. Blessed, yeah. Kind of. So now I know what the previous verse say, verse 14 or maybe 16. Então agora eu sei o que é que o verso anterior queria dizer, que é o verso 16. In the verse it says you are neither hot or cold. No verso diz, vós não sois nem quentes nem frios. I'm saying they think they are hot, E eu digo que eles acham que são quentes. and by contrast they are actually cold. E se nós contrastarmos, na verdade, eles são frios. But the verse says they are lukewarm. Mas o verso diz que eles são mornos. But I'm saying this is the actual condition. Mas eu digo que essa é a condição atual. And the fact that they are lukewarm is because of that very same concept here. E o fato de eles serem mornos é precisamente por causa desse conceito. Externally they are hot, No exterior eles são quentes, inside they are cold. mas no interior eles são frios. You know what you have when you have two elements, one hot and one cold? Será que When you mix vocês them, sabem o que acontece quando vocês misturam dois elementos, o quente e o frio? you have this phenomenon, a lukewarm element. Vocês têm então esse elemento morno, But by misturando using- os dois. But by using that methodology of comparing and contrast, Mas se usarmos essa metodologia de comparar e contrastar, we can fill the gaps and understand that they are cold, but they think they are hot. nós conseguiríamos preencher as lacunas onde nós temos frio, mas eles acham que são quentes. Have you ever heard any Laodiceans saying, "I'm not hot, I'm not cold, I'm actually lukewarm"? Have you ever heard that? Será que você já ouviu um laodiceano dizer, eu não sou quente nem frio, eu sou morno? They think they are rich. Não, porque eles acham que são They ricos. have everything. They don't lack anything. Eles têm tudo, não tem falta de nada. So here's the point I want to make. Então aqui está o ponto que eu queria fazer. If you want to call,
I want to give another name to fill those columns. E eu quero dar um outro nome para preencher essas colunas. I want to call this a saved person. E eu quero chamar isso uma pessoa salva. What is that person? E o que seria essa outra pessoa? Seria uma pessoa perdida. A lost person. I want to call this a Christian, E eu quero chamar essa pessoa um cristão. true Christian. Um cristão verdadeiro. I don't want to call this a Christian, Eu não quero mais chamar de cristão. but I want to use that principle of signs of salvation. Mas eu queria usar esse princípio de sinais de salvação. The theology that we have now is a theology that says you were once a lost person, A teologia que nós temos hoje em dia é que diz que você uma vez estava perdido and you found Christ, e você achou Cristo. and what did you become? E o que você se tornou? A Christian. Você But se tornou um cristão. we call today a Christian is someone who Mas hoje um cristão é alguém que has the ups and downs in his life, tem os altos e baixos na sua vida. cannot be called a saint, Será que não pode ser chamado de Cannot. não pode ser chamado de santo? but it's not a lost person. Mas não é uma pessoa perdida. It's not a sinner, Não é um pecador. but it's not a saint. Mas também não é um santo. It's a Christian. É um cristão. And we create that terminology of someone that is in the middle of these two things. E nós criamos esse termo para a pessoa que está no meio dessas duas coisas. I would call this. I want to put another information here. E eu quero, na verdade, colocar uma outra informação aqui. This is a man, Isso seria um homem and this is a monkey. e isso seria um macaco. And we are like evolutionists. E nós seríamos como os We evolucionistas. believe that from here to here, there is this process, what we call evolutionism. E do macaco para o homem, nós acreditamos que tem esse processo que nós chamaríamos de evolucionismo. And that's what we do with the experience of a lost person becoming a saved person. E isso é o que nós fazemos quando falamos da experiência de uma pessoa que é perdida sendo salva. By lip service, we say that God can create by just speaking. Da boca para fora, nós dizemos que Deus pode criar apenas ao falar. And then we don't believe in that kind of things that God, in order to create man, he used this process of evolutionism. E nós dizemos então que não acreditamos que Deus, para criar o homem, usa esse processo de But evolucionismo. those two things, they are the very same thing. Mas essas duas coisas são a mesma coisa. And I'm using this to illustrate this point, but this is the argument that A.T. Jones used when he's arguing against that theology that we have today traditionally. E eu estou usando esse ponto para ilustrar, mas esse é o ponto que A.T. Jones usa para ilustrar o que seria o tradicional hoje. I will make a different point. Eu vou fazer um ponto diferente. And the point I want to make E o ponto que eu quero fazer is that in this side we have we have Clinton. nós seríamos a Clinton. That's why I'm saying this is a different point, but I think the principle is the same. É por isso que eu digo que isso é um ponto diferente, mas o princípio seria o mesmo. And in this side we have Trump. E desse lado nós seríamos o Trump. And we know by the use of methodology that those two, they are completely opposite. E nós sabemos pelo uso de metodologia que esses dois são completamente o oposto. But because we have our own ideas, we want to make them both bad. Mas porque nós temos as nossas próprias ideias, nós queremos que eles ambos sejam maus. And we're still here in the middle. E nós ainda estamos aqui no meio. Maybe you want to call this CNN, Talvez você queira chamar isso a CNN, and this is Fox News. e isso seria a Fox News. And you still want to be wavering between
what is good here, what is good here, and by neglecting the use of methodology, you don't recognize how opposite they are. E talvez você ainda queira oscilar entre esses dois e não usando a metodologia, vocês não conseguem reconhecer o que é bom e o que é mal. I'm making this point because yesterday we talked about the two rivers, E eu estou fazendo esse ponto porque ontem nós falamos dos dois the rios, two streams of information, as duas fontes de informação verdadeira. the Uli and the Duas fontes de Hiddekel. informação. Que era o Ulai e o Edekel. And we want to mix those two rivers, E nós queremos misturar esses dois rios. and this cannot be done. E isso não pode ser feito. We need to be able to understand parables and be able to target what is the correct source of information, what is the wrong. Nós devemos conseguir enxergar essas fontes e conseguir ver aquilo que está errado. And I hope in my next two presentations we'll start to address those issues of information. E eu espero que nas minhas próximas apresentações a gente consiga abordar mais esses problemas de informação. And though I didn't finish actually my point about Peter, Eu não acabei o meu ponto em relação a Pedro, but though this was like an exercise of parable teaching, mas ainda que isso tenha sido um exercício de ensino de parábolas, we can understand how this can be developed to bring us to important and serious issues. mas nós conseguimos ver como isso consegue desenvolver e nos trazer para problemas sérios. So this message is all about parables. Então essa mensagem é toda sobre parábolas. We need to see them, Nós precisamos vê-las understand them, e entendê-las and live them. e vivê-las. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, I want to thank you for this Sabbath day, eu quero te agradecer por esse dia de sábado, for this blessed camp meeting, por essa campal abençoada, for all my brothers and sisters that came, por todos os irmãos e as irmãs que vieram and for the nice time that we are having together. e pelo bom tempo que estamos passando juntos. So as we start this holy, this blessed day, Sabbath, E ao começarmos esse dia abençoado de sábado, that we might honor your name. que nós possamos honrar o teu nome. The purpose of the Sabbath is the same as the purpose of the parables. E o propósito desse sábado é o mesmo das parábolas. So help us to understand that. Então nos ajuda a entender isso. These blessings I ask in the precious name of Jesus. Essas bênçãos eu te peço no precioso nome de Jesus. Amen. Amém.